Olá, meu nome é Edilene Saturno de Matos, sou estudante de licenciatura em História na Uninter, Polo Laranjeiras do Sul. Venho aqui hoje falar um pouco sobre as nações indígenas. Até 1500, havia 1.400 povos indígenas, aproximando-se de um número de 3 a 5 milhões de índios no território brasileiro. Porém, com a chegada dos portugueses nesse mesmo ano, a história dos povos indígenas ficou marcada pela escravidão, pela violência e principalmente pelas doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e a varíola. Assim, em 5 séculos, 700 das 1.400 nações indígenas foram extintas, e segundo pesquisas do antropólogo Darcy Ribeiro, desapareceram somente na metade do século XX 55 povos indígenas. Em decorrência da população de índios ter caído para números tão baixos na década de 1950, foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Lutas dos povos indígenas. Após serem escravizados pela colônia portuguesa, os povos indígenas passaram a enfrentar diversas lutas em torno da própria sobrevivência. Com a grande mortandade e a escravidão, grandes famílias indígenas fugiram e se refugiaram em locais remotos, evitando contato com pessoas não indígenas. Sendo assim, esses povos perderam acesso a direito das próprias terras, sem a possibilidade de cultivar seus alimentos ou ter acesso a rios para poder pescar, pois as grandes cidades iniciaram suas atividades em torno das águas. Daí em diante, os enfrentamentos das invasões, as queimadas, aos grileiros, a fome e a discriminação tornou-se uma árdua rotina dos povos indígenas. As comunidades possuíam e ainda possuem características diferentes, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos, como o tupi, o macro-tupi, macrogé e aruacá. Essas comunidades também apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e diversos ritos religiosos. Alguns povos indígenas que habitam ou já habitaram o território brasileiro são os Arauaté, Avacanoeiro, Bororô, Cinta-Largas, Guarani, Xavaé, Caigangue, Carajá, Caiapó, Patajó, Tapirapé, Terena, Ticuna, Tupinambá, Xavante, Xerente, Xingu, Yanomami, entre outros povos que habitam o território brasileiro. Os povos indígenas eram divididos em nômades ou seminômades. Eles deslocavam-se constantemente de uma região para outra, conforme o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis, ou seja, eles se deslocavam por conta dos recursos que precisavam para sobreviver, a caça, a pesca e os locais para poderem fazer seu cultivo. Grande parte dos povos indígenas moravam ou moram em aldeias, pequenas comunidades. Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivam de valores culturais e sociais que os guerreiros e chefes espirituais têm dentro de suas comunidades. Cultura indígena. A cultura indígena é o conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos do Brasil. Importante destacar que não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural, representada por civilizações autônomas com modos de pensar e agir único. Segundo o IBGE, existe no Brasil 896 mil indígenas distribuídos em 350 etnias diferentes, que falam 274 idiomas. Costumes dos povos indígenas. A alimentação. A alimentação dos povos indígenas provém basicamente dessas atividades: pesca, caça, coleta e agricultura. A coleta normalmente é tarefa feminina. Dentre os itens coletados, há nozes, raízes, frutas silvestres e mel. Aves, antas, porcos do mato, capivaras e tatus são exemplos de animais caçados, seja por armadilhas, zarabatanas ou arco e flecha. Para conservar a carne, os índios usam a técnica do moquém, que consiste na instalação de uma estrutura de madeira sobre a fogueira. A carne moqueada ou defumada é usada em diferentes receitas. Dentre os itens tradicionalmente cultivados pelos povos indígenas, podemos destacar a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca é a base da alimentação.
Entre os índios Tembé do Pará, a carne moqueada é desfiada e misturada com a farinha de mandioca para o preparo de bolinhos. Entre os índios Apurinã, que vivem no Vale do Rio Purus, no Amazonas, o processo de cultivo e preparo da mandioca é longo e envolve toda a comunidade. O terreno é preparado pelos homens e a lavagem das raízes é uma tarefa feminina. Com a mandioca, os Apurinã fazem o beiju, farinha, e uma bebida fermentada chamada caiçuma. Em geral, existe uma divisão sexual do trabalho entre os povos indígenas. Mulheres realizam a coleta e cuidam da roça e os homens caçam e pescam. A caça pode ser feita individualmente ou em grupo. Quando saem para caçar, eles podem passar dias acampando no meio da mata. Entre os índios Yanomami, as mulheres cuidam da agricultura e da coleta e os homens caçam. 80% dos alimentos consumidos pelos povos Yanomami vêm das atividades agrícolas. Os Kayapó, que vivem entre o Mato Grosso e o Pará, também dão muita importância à agricultura, mantendo grandes áreas de cultivo, comandadas por verdadeiros especialistas no assunto. Apesar dessa divisão do trabalho, há algumas exceções. Algumas atividades relacionadas à agricultura são masculinas, como a limpeza do mato e a preparação do terreno. Religião. Se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema e crenças e rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã ou pajé, em Tupi-Guarani Paé. O pajé é um líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos, que através do transe consegue entrar em contato com os espíritos dos antepassados e seres sobrenaturais. O pajé, portanto, é aquele que estabelece uma ligação entre as aldeias dos vivos e a aldeia dos espíritos, sejam esses pertencentes a pessoas ou animais. A principal tarefa do xamã é a cura. Através desse trânsito entre o mundo dos vivos e a dimensão sobrenatural, o xamã consegue controlar os espíritos causadores das enfermidades, evitando inclusive a morte de muitos pacientes. As religiões dos povos indígenas do Brasil são politeístas, cultivam muitas entidades e não há adoração a uma única divindade. Também não há dogmas ou conjunto de doutrinas registrada em livros sagrados, como a Bíblia para os cristãos. Um traço importante das religiosidades dos povos indígenas é a crença em seres sobrenaturais, ou espírito. Essas divindades variam bastante entre as etnias. Os Yanomami, por exemplo, creem na existência do espírito da floresta, Chapiri, que moram no topo das montanhas. Entre os Teneteara, conhecidos no Maranhão como Guajajara e no Pará como Tembé, existem a crença tradicional nos Caruara, seres sobrenaturais. Os Teneteara distinguem 4 tipos de espírito: espíritos criadores, espírito das florestas, espírito dos mortos e espírito dos animais. Um importante mito tupi fala de Maíra, espírito criador ou herói mítico ancestral. Em um mundo completamente destruído por um incêndio, Maíra saiu de um pé de jatobá, criou uma mulher para si, com quem teve filhos, construiu a primeira casa, cultivou a primeira plantação de milho e entregou o fogo para os homens. Assim, na mitologia tupi, Maíra é um herói civilizador. Entre os índios Suruí, que habitam os estados do Mato Grosso e Rondônia, os Caruaras são espíritos negativos, responsáveis por provocar doenças e até a morte. O processo de cura conduzido pelo xamã consiste na retirada do caruara do corpo da pessoa enferma. Danças e rituais. Um elemento importante da cultura indígena é a dança, realizada em diversas situações sociais, como festas, rituais religiosos, celebrações ou até mesmo ritos fúnebres. Entre os araueté, há o piraé, dança executada por simples divertimento ou com parte do ritual de preparação do cauim, bebida alcoólica feita com a mandioca. No piraé, os homens dançam em filas, ao som do chocalho. Trata-se de uma dança de guerra, em que os homens ostentam seus ornamentos. Os cintas largas,
povo tupi, que habita o estado do Mato Grosso e Roraima, fazem festas de longa duração, que envolve muita dança, comida e bebida. O anfitrião é quem providencia o prato principal, geralmente uma carne de caça, e a bebida, feita de mandioca ou milho. Tradicionalmente, os Cinta-Largas promovem essas festas por ocasiões da inauguração de uma nova maloca, ou oca ou casa, ou para reunir os homens para a guerra. Muitos povos indígenas das regiões norte e nordeste, como os Potiquara, os Pancararé, os Pancararu, mantêm uma tradição conhecida como toré. O toré varia de aldeia para aldeia, mas geralmente consiste numa dança de ritual executada em ocasiões especiais, como festas religiosas, recepções e casamentos. A dança é realizada ao ar livre por homens e mulheres, acompanhada por instrumentos como os maracás, chocalhos feitos com cabaças e sementes, e pelo coro dos participantes. Dentre os povos do Alto Xingu, no estado do Mato Grosso, podemos destacar a tradição do Guarupi, uma festa de caráter religioso realizada em homenagem aos mortos. Um dos elementos utilizados no ritual são toras de madeira para representar o espírito das pessoas falecidas. Essas toras são arrumadas em frente às casas e cada uma delas é pintada com os sinais distintos do falecido. Vestimentas e ornamentos indígenas. O vestuário indígena é bastante variado. Há povos que usam basicamente tangas e cintos. No povo araué, por exemplo, os homens tradicionalmente andam nus, com um cordão amarrado ao órgão sexual. Já as mulheres arauté usam mais itens, como saia, blusa e um pano na cabeça tingido de urucum. Os povos indígenas também usam diversos ornamentos corporais, como colares, brincos, pulseiras, cocares, adornos de cabelo, braçadeiras, alargadores labiais e entre outros. Há povos que se enfeitam com penas, como os tupi. Os índios Bororô, que habitam o Mato Grosso, são conhecidos pela utilização de plumas azuis. Dentre os inúmeros itens e ornamentos usados pelos indígenas brasileiros, podemos dar destaque ao botoque, alargador labial e auricular usado tradicionalmente pelos índios Querenac, também chamados de botocudos, e pelos Caiapó. Outro aspecto importante das culturas indígenas são as pinturas corporais, que são feitas por ocasiões de festas e cerimônias, como o casamento. As cores utilizadas são basicamente o vermelho, urucum, e o preto, jenipapo ou carvão. A arte indígena é bastante variada e pode ser observada em objetos de uso do cotidiano, como a cerâmica, as armas e os cestos. Objetos ritualísticos, como as máscaras. Itens de decoração corporal, como as plumas, abraçadeiras e os botoques. Entre os povos do Xingu, as máscaras são usadas no chamado ritual de máscaras, de caráter religioso, onde os indígenas festejam os seres espíritos Apapayatai, para que estes os protejam e dê força para o membro da aldeia. A arte da cerâmica é um aspecto importante na cultura material desses povos. São produzidas pelas mulheres e pode ser de finalidade prática, recipientes, panelas, tigelas e vasos, ou decorativa, esculturas. Ervas e plantas na cultura indígena. Muitos povos indígenas vivem das florestas. As ervas e plantas representam a principal fonte de medicamentos, de cuidados com a saúde e cura de enfermidades. Os índios são conhecedores da fauna e flora, e além do cultivo de plantas medicinais, seus saberes são utilizados, por exemplo, na produção de venenos usados na caça com a zarabatana. As plantas também são usadas com finalidade religiosa. Em cerimônias de cura, os xamãs dos povos Yanomamis usam uma espécie de planta para entrar em contato com o espírito que causa doenças e os controlar. Tradição oral na cultura indígena. Um aspecto fundamental das culturas dos povos indígenas é a oralidade. Tradicionalmente, o conhecimento, os costumes, os valores são transmitidos dos mais velhos para os mais novos através da fala. Hoje, com acesso à escrita, os indígenas podem deixar registradas suas tradições, seja na língua de seus povos ou na língua portuguesa. Assim,
Ainda assim, a tradição oral se mantém como elemento essencial da cultura indígena. Quando morre um velho sábio, é como se fosse queimada uma grande biblioteca da história do nosso povo. Cartilha da Comissão Pró-Índio dedicada ao ensino de história, educadores do Acre. A importância dos indígenas na cultura brasileira. Mais correto do que dizer que fomos influenciados pela cultura indígena é afirmar que a cultura indígena participa da formação da identidade nacional. Em linhas gerais, a cultura brasileira é resultado da mistura de três culturas, a africana, a europeia e a indígena. Muitos elementos da nossa cultura, mesmo que não tenhamos consciência disso, têm origem da cultura dos primeiros povos que habitaram esse território, que hoje chamamos de Brasil. A herança indígena se faz notar nos nomes de bairros, ruas, cidades, estados, etc. Abaeté, cidade de Minas Gerais, e de uma lagoa em Salvador, significa homem verdadeiro, em Tupi-Guarani. Aracaju significa cajueiro dos papagaios, em Tupi-Guarani. Curitiba, em Tupi-Guarani, significa lugar do pinhão ou pinheiral. No estado de São Paulo, muitos municípios têm os nomes de origem tupi-guarani, como Barueri, significa flor vermelha que encanta. Bertioga, significa morada dos macacos grandes. Botucatu, significa bons ares. Caçapava, significa clareira da mata. Arujá, significa abundante de peixes barrigudinhos ou guarus. Avaré significa pessoa amiga de roupa preta. Votuporanga significa vento bonito. Diversos animais e plantas têm nomes indígenas, a maior parte deles originários do tronco linguístico tupi. Em relação às plantas, frutos e outros elementos da natureza, temos cajá, cacau, açaí, babaçu, buriti, capim-catuaba, cipó, igarapé, pitanga, jatobá, ipê, aguapé, entre vários outros nomes. Dentre os animais temos as palavras cotia, pirarucu, jabuti, capivara, baiacu, perereca, piranha, sucuri, taturana, tucano, jacaré, urubu, entre outros. Nomes próprios como Apoena, Janaína, Iara, Moacir e Tainá têm origem indígena. Além da herança linguística, há muitos outros elementos da nossa cultura que vêm dos índios, tais como conhecimento de plantas e ervas medicinais, como a alfavaca, o boldo e a semente da sucupira. Certos alimentos muito utilizados pelos brasileiros, como a mandioca e o milho, que são fundamentais da culinária indígena. Receitas e ingredientes típicos da culinária brasileira têm origem indígena: tapioca, pirão, mingau, açaí, pamonha, paçoca, tacacá, farinha de milho, farinha de mandioca, entre outros. A utilização no dia a dia de objetos como a rede, bolsas trançadas com fibra e outros objetos feitos de palhas, como cestas. Lendas e personagens do folclore indígena fazem parte do imaginário nacional e foram até incorporados pela indústria cultural. Exemplos: Saci Pererê, Boitatá, Curupira, Caipora, Iara, entre outros. Os povos indígenas, eles têm uma história muito interessante, uma história assim que você fica bobo de prestar atenção. A gente, no mundo de hoje, a gente tem que respeitar, tem que dar o valor que eles merecem, porque a gente não imagina, mas tudo que o que temos hoje são herança dos povos indígenas, até pela nossa alimentação, pela parte da gente da parte da mandioca, do milho,
vem tudo a herança indígena, né? A parte das histórias que a gente ouvia quando criança, de tudo, vem tudo herança indígena. Aquela herança que a gente nem imagina da onde que vem e que muitas vezes a gente julga o povo indígena, julga eles, maltrata, fala mal. Então, assim, eu acho que as nações indígenas devem ter o maior respeito, porque eles são igual a nós, eles são seres humanos, eles têm sentimentos iguais a nós. Eles não são diferentes simplesmente por causa da cultura, por causa da língua que eles falam. Eles são seres humanos. E todos nós, seres humanos, merecemos respeito. Então, que esse vídeo possa trazer um pouquinho de, de orientação, assim, sabe, para as pessoas que julgam tantos os indígenas. Porque isso, porque aquilo, a gente deve respeitá-los, porque sem eles, hoje a gente não seria nada. Sem eles, a gente não teria as tradições que a gente tem, que vem muitos, derivam deles, né? Então, assim, agradecer a oportunidade, tudo certo. Muito obrigado. E é isso, gente.